Fala galera, começa mais um Mais 10 Futebol Clube. Eu sou o Max. Eu sou o Dariton. Vamos aos destaques de hoje, Dariton. Futebol europeu, tudo sobre as ligas europeias. Temos o Campeonato Brasileiro com o líder São Paulo, cada vez mais líder. Temos também a Série B do Campeonato Brasileiro, marcada por clássicos. E também o destaque do final de semana, que foi os emocionantes jogos de volta da Série C e os classificados. Vamos começar falando dos europeus, porque teve rodada no campeonato alemão, Dariton. Rodada inicial do campeonato alemão, que começou na sexta-feira com a vitória do Bayern por 3-1, que até o Max criticou que não estava de VAR para o Bayern ganhar, mas o Bayern venceu por 3-1. Destaque para a vitória do Wolfsburg sobre o Schalke por 2-1. A vitória do Mönchengladbach por 2-0 contra o Bayer Leverkusen. E também tivemos a vitória do Borussia Dortmund de goleada por 4-1 contra o RB Leipzig. Vamos falar agora do campeonato francês, Max? Vamos falar do francesão da massa, porque o francesão é aquele campeonato que o PSG disputa, ou melhor, os 20 times disputam já sabendo quem que é o campeão, né? Porém, o grande destaque desse começo de campeonato vem sendo o Dijon, que venceu o Nice fora de casa por 4-0 e lidera junto com o PSG, que também venceu o Rangers por 3-1. O Bordeaux venceu o Mônaco por 2-1. O Olympique de Marseille empatou com o Rennes em 2-2. Correto, 2-2 foi essa partida. Só alguns jogos de destaque dessa terceira rodada do francêsão. Tem o Paris Saint-Germain como líder, como é para se esperar, juntamente com o Dijon aí, que fez esses 4-0 fora de casa. Pois é, agora vamos falar de inglês. Campeonato inglês, o Manchester City fora de casa ficou no 1-1 com o Wolverhampton. O Arsenal venceu por 3-1 a equipe do West Ham, jogando mal, mas venceu por 3-1, esse que vale. O Liverpool, com o gol dele, Salah, venceu por 1-0 a equipe do Burton. Momento Salah. E fora de casa, o Chelsea, um dos líderes do campeonato, venceu o Newcastle por 2-1. Já nessa segunda-feira tivemos o jogo com a vitória e o destaque positivo para Lucas Moura e São Paulo, que fez 2 gols na goleada do Tottenham por 3-0 contra o Manchester United de José Mourinho, que tá putaço. Mas tudo bem, o Tottenham venceu. Vamos falar agora do Campeonato Espanhol, Max? Vamos falar de espanhol porque o Barcelona venceu fora de casa o Valladolid por 1-0, enquanto o Real Madrid venceu o Girona também fora de casa por 4-1. Os dois lideram o campeonato. Alguma novidade? Nenhuma novidade. O Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano, só que o Atlético jogou em casa, venceu o Rayo Vallecano por 1-0. E o jogo da rodada, que a gente tinha dado destaque, Sevilha e Villarreal, foi o jogo bosta da rodada. Foi o jogo bosta, não teve gol, ficou no 0-0. Agora vamos falar de português. Tivemos clássico, né, Max? Teve clássico, ficou 1-1 o clássico. Isso mesmo, o Sport e Benfica ficaram no 1-1, Nani fez o gol pro Sport e o Benfica empatou no finalzinho da partida, ficou 1-1 o clássico. O grande jogo da rodada foi Porto e Vitória de Guimarães. Se a gente perguntasse se o Porto ia ganhar a partida, era óbvio que o Porto ia ganhar a partida. Sim, o Porto ganhava a partida até os 60, tava ganhando de 2-0, só que o Vitória de Guimarães virou uma virada sensacional. Vitória do Vitória de Guimarães por 3-2 contra o Porto lá no Dragão. Pois é, agora vamos falar de campeonato italiano, o último, mas não menos importante, porque a Roma empatou em 3-3 com o Atalanta. Isso mesmo, o jogo foi 3-3, a Atalanta venceu a Roma por 3-1, mas a Roma conseguiu buscar o empate. Próximo jogo, Dariton. Tivemos a estreia de Cristiano Ronaldo na casa da Juventus, né? A Juventus ganhou, né, Max? Juventus ganhou por 2-0, o Cristiano não fez gol, passou em branco novamente. Perdeu um gol incrível, né? Eu vi um comentário que perdeu um gol incrível aí, não sei se procede. Mas a Juventus segue vencendo. Isso mesmo. Foi continuando com a rodada do italiano, a Internazionale ficou no 2-2 com o Torino jogando em casa. E o Milan também perdeu de virada, venceu por 2-0, só que a equipe do Napoli virou para 3-2 o jogo e venceu essa partida também. Pois é, agora vamos subir de série, vamos falar de... Que diferença? Lá é chamado de série A, né? O Cáutio chama de série A. Agora vamos falar de série B brasileira, porque os líderes venceram. O Fortaleza venceu de virada o Londrina por 2-1, enquanto o CSA bateu por 3-0 o Criciúma. Correto. E o terceiro colocado, o Avaí, venceu fora de casa o São Bento por 1-0. E o Atlético Goianiense venceu em casa o CRB por 1-0.
tivemos dois clássicos de destaque, até falamos desses dois jogos no vídeo anterior, que foram um jogo entre Vila Nova e Goiás. O Vila Nova amassou o Goiás por 3-0, deu o Vila tirou o Goiás do G4 e encostou no G4. Então aquela vitória deixou todo o torcedor do Vila Nova muito feliz, né, Muito feliz. Já no jogo mais esperado da rodada, que era Ponte Preta e Guarani, muita briga, muita discussão e 0-0. Também aquele jogo que a gente pode falar assim, é clássico, mas foi um jogo muito abaixo do que a gente esperava. Ponte Preta 0, Guarani também 0. Destaques para os dois mascotes que saíram na mão lá e... Brigou? Foi legal assim. Não, na verdade não, mas... Mas não tenta incentivar a violência o máximo que os mascotes estavam brigando. Não teve essa violência entre os mascotes porque o mascote do Guarani não viajou, porque senão podia ter certeza que teria. Agora vamos falar de Brasileirão Série A, porque segue o líder. O São Paulo venceu o Ceará por 1-0 com gol de Bruno Pérez, é líder do Campeonato Brasileiro, 3 pontos de vantagem sobre o Internacional. O jogo foi difícil, foi suado, só que aos 32 minutos o São Paulo fez o seu gol que garantiu a liderança e acabou com a vencibilidade do nosso vozão, o Ceará. Mas tá bom, o importante é que o São Paulo segue líder na liderança do Campeonato Brasileiro por 3 pontos de vantagem, porque o Internacional ficou no 0-0, né, Max? Então uma crítica aqui, hein? Eu assisti Internacional e Palmeiras, não só eu vi umas entrevistas lá, ninguém que tava assistindo o jogo conseguia diferenciar o que era verde do que era cinza. Que o Internacional, pra me sacanear, vai de uniforme cinza. Internacional, cria vergonha na sua cara, Internacional. Em casa, cria vergonha, Internacional. Pelo amor de Deus, camisa tradicional, Internacional. Foi um bom 0-0. 0-0. Foi 0-0, mas... Pula esse jogo. Por causa daquela camisa feia do Inter, pula esse jogo. Em Minas Gerais, a Ameriquinha continua fazendo uma boa campanha no campeonato, empatou com o Mengão por 2-2, com o Flamengo que chegou a ficar na frente 2 vezes, vencer por 1-0, vencer por 2-1, mas perdeu um jogador expulso. E aí o América empatou no final da partida 2-2, só que não foi muito bom pro Flamengo, que está a 4 pontos do líder São Paulo. No sábado, Max, tivemos o Grêmio também, foi mal na rodada. Pois é, os reservas do Grêmio, né? Aquele embromation do Renato Gaúcho lá que... Você não, você sim, você não, você sim. O Grêmio perdeu de virada na Arena da Baixada pro Atlético Paranaense 2-1. Isso mesmo, também na noite de sábado, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-1. O Cruzeiro saiu na frente com 1-0, o Fluminense empatou, mas o Cruzeiro garantiu a vitória e voltou a vencer também no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense teve uma notícia péssima, além da derrota, perdeu o Pedro por um passe de umas 3 semanas ou mais aí, pois é, com uma contusão. Pedroca foi até cortado. Richardson, o Ganso foi convocado para o lugar de Pedroca. Vamos a mais um jogo, foi Corinthians 1, Paraná 0. Nós estávamos Corinthians venceu, hein? Corinthians custou, mas venceu o Paraná. Ou de outras línguas fala que o Corinthians poderia ter feito mais e tal, mas foi aquela vitória que o primeiro tempo foi difícil, viu, galera? O Paraná teve chance de fazer gols, até o Cássio se machucar, depois entrou o Walter, o Corinthians conseguiu fazer 1-0 e segurou o resultado. O Paraná perdeu o jogador também, mas o Corinthians venceu, que era o mais importante, era vencer, independente do futebol que apresentasse. Foi essa. Quem também venceu, talvez não tenha convencido tanto, mas venceu, foi o Santos, que bateu o Bahia na Vila Belmiro por 2-0. O Bahia, que perdeu um gol tal dia do Edgar Júnior, que é bom jogador, um gol inacreditável, futebol clube, quando já estava 0-0, isso no primeiro tempo. Mas no segundo, com um belo gol do argentino Delis Gonzalez e com o gol do Gabriel, o Santos venceu por 2-0 e deu uma distanciada da Série B. Pois é, e agora falando pra você que não foi pra balada, nem foi ver sua mulher e foi pro Engenhão, você botafoguense, claro, se deu bem, 2-0. Fecha a régua. Já o torcedor do Sport já tá bem puto. Já é o terceiro jogo seguido do Leonardo Batista, que o time não faz um gol sequer e perde novamente. O Botafogo vence por 2-0, tá no meio de tabela e o Sport entrou na zona do rebaixamento. Abre o olho, Sport. Marcos, agora é hora de a gente dar um minuto de silêncio nesse local aqui, porque a gente veio zoando muito o Vasco e o Derrota. Só que eles venceram. Mas não vai dar um minuto de silêncio, porque se nós der um minuto de silêncio, o vídeo vai dar 20 minutos. Então nós vai ter que falar. Os dois destaques da rodada vai para os dois que enfim venceram. São eles Vasco 3-1 na Chapecoense. Que era Chape Terror e não é mais Chape Terror. Agora é só pesadelo, né? Chape Pesadelo já. Chape Pesadelo. Show do Max Lopes, viu? Meteu o gol lá, 3-1 pro Vasco. O Vascão ganhou, que acertou com o Alberto Valentins. Já saiu do Egito, já voltou pro Brasil de novo. Embora. Acertou com o Vasco da Gama. E
o nosso amigo Vitória da Bahia, que agora sim é o Vitória da Bahia, mostrou a força do Barradão e venceu por 1-0 o Atlético Mineiro. Acabou Cazico, Vitória, voltou a vencer, com aquele estigma de derrota. Boa, Vitória, 1-0 e o Atlético Mineiro. Atlético, pô, você disputa brasileiro? Ó, Atlético. Fica difícil assim, né? Pô, Atlético, nunca vai ser bi, Atlético. Pô, difícil, hein? Galera, vamos falar dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que são eles. O São Paulo é líder com 45 pontos, o Internacional em segundo com 42, Flamengo com 41, Palmeiras 37, Grêmio 37 e fechando o G6, o Atlético Mineiro tem 34. E os 4 últimos, Max? Os 4 últimos são, abre a zona do rebaixamento, Chape Terror, que não é mais a Chape Terror, gente. 21 pontos, seguido de Sport 20, Ceará 17 e Paraná, Lanterninha 15. Galera, chegou a hora. Final de semana era marcado pela Série C do Campeonato Brasileiro, o jogo da volta do Campeonato Brasileiro, que iam definir os 4 times que iam voltar à Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, e foram eles. Vou falar os resultados, depois Max Miller terá a missão de comentar as partidas e dizer o que ele achou. É que ele errou 3 dos 4 palpites que ele deu. No Paraná, o Operário passou o trator sobre o Santa Cruz. O Operário, campeão paranaense em cima do Curitiba 2 anos atrás, vai disputar a Série B. 3-0 contra o Santa Cruz. Não preciso nem comentar muita coisa, o Operário passou o trator. Operário do Santinho, o Santinho tem uma torcida maravilhosa, vai ter que disputar a terceira divisão novamente. Deu Operário, Max. Pois é, eu tava vendo uns lances desse jogo aí, Santa Cruz, até a hora que tava perdendo de 1-0, ainda tava jogando bem e tal, mas depois tomou o segundo, já tomou logo o terceiro, já desandou. Ah, já entregou a toalha, né? Pois é. Outro time de Recife que se deu mal foi o Náutico. O Náutico jogando na casa dele, lotada, o estádio do Náutico. Não sei porque o Náutico jogou no Aflitos, que era muito mais... Lá um lugar meio aterrorizante jogar no Aflitos. Ficou no 1-1 com o Bragantino. O Bragantino subiu de novo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Belo trabalho do Marcelo Veiga, né? Conseguiu aí fazer... Já tá lá há 15 anos. Tá. O Marcelo Veiga é a cara do Bragantino. É incrível como isso acontece. O Bragantino fez 1-0, o Náutico até chegou a empatar o jogo. Antes disso, o Náutico tinha perdido um pênalti, mas o Bragantino conseguiu segurar o resultado e o Braga voltou à Série B do Campeonato Brasileiro. Algum comentário sobre isso, Max? Parabéns, Bragantino. Parabéns. Isso mesmo. Galera, aqui do lado, em Ribeirão Preto, pela alegria do nosso antigo professor de jornalismo lá da Universidade de Franca, o Botafogo de São Paulo está de novo à Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória suada, com gols 47 minutos do segundo tempo. Gol que deu a vaga para o Botafogo de São Paulo, que eliminou o Botafogo da Paraíba. O Botafogo venceu nos pênaltis por 4-3. Voltou depois de 16 anos para a segunda divisão. Quero mandar um abraço aqui pro Jonas, né, que foi uma pessoa que deu apoio demais pra gente fazer o canal. Publicou lá no Facebook, então a gente quer mandar um abraço aí pro Jonas por ter divulgado isso. Ele ficou feliz da vida, estava emocionado com essa com essa volta do Botafogo de São Paulo à segunda divisão. Parabéns, Botafogo de São Paulo, representante da região de Ribeirão Preto na Série B de 2019. Parabéns, Botafogo! Fechando então os classificados, hoje tivemos o empate entre 2-2 entre Atlético Acreano e Cuiabá. A gente está pensando muito para o Atlético Acreano subir para a segunda divisão, ter um representante do Acre nas 2 primeiras divisões do futebol brasileiro, mas não deu. O Cuiabá tinha vencido a primeira partida por 2-0. E hoje abriu 2-0, só que o Atlético Acreano empatou. Ficou no 2-2, teve chance de fazer o terceiro gol, mas o cara lá perdeu o gol. E o Cuiabá também, que foi campeão da Copa Verde, está na Série B de 2019. Max, algum comentário? Só dar os parabéns pros 4 aí. Parabéns, rapaziada. Monta um time forte aí pra Série B, que a Série B é bem mais forte. Galera, vamos montar um time forte pra não ter que correr o risco de ter aquele negócio do vai e volta, né? Que infelizmente cair novamente seria muito ruim pra essas duas equipes. Mas parabéns, Operário, parabéns, Bragantino, parabéns também pro Botafogo de São Paulo e parabéns para a equipe do Cuiabá. Lembrando que as semifinais será entre Operário e Bragantino e na outra semifinal o Botafogo pega o Cuiabá. É isso aí, Max Miller. Cuiabá, parabéns, parabéns. Vamos encerrando por aqui, já ficou grande pra caramba esse vídeo. Segue o próximo, segue o próximo. Pensem comigo, quanto maior o vídeo, mais a gente consegue lucrar com o YouTube. Segue o próximo. Tem que ser mercenário dessa merda. Segue o líder, segue o líder. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, deixe sua curtida lá. Tamo Beleza? junto. Até o próximo Mais 10 Futebol. Mais 10. Valeu. Valeu.